Poucas viagens internacionais poderiam ser mais bem-sucedidas do que a do presidente Lula à China, que resultou em acordos que chegam a 50 bilhões de reais. No entanto, não é assim que a imprensa brasileira tem abordado o tema. A análise é do comentarista João Caires. Vários acordos, bilhões em investimentos no Brasil, que vai gerar emprego, gerar crescimento econômico, novas perspectivas, porque foi a China, foi os Emirados Árabes e nada de escândalo, nada de joias, nada de absurdos. Mas o que a gente viu foi essa imprensa se focar em algumas declarações do presidente Lula, declarações essas que, a meu ver, sim, importantes como estadista, falando sobre a questão da relação com a China, a questão do dólar, porque é algo que tem que ser estudado, as pessoas não sabem, Cria-se com essa questão, esse questionamento que o presidente Lula colocou, por que o dólar é a moeda corrente no mundo dos negócios? Por que ela substituiu o padrão ouro lá atrás e ficou por isso mesmo? Muitas pessoas não sabem, e não sabem que com essa questão do dólar, os Estados Unidos pode prejudicar países e tudo mais, assim como fazem sanções econômicas e tudo mais, Então, são detalhes que têm que ser discutidos e que a imprensa poderia trazer à tona, fazer um debate, trazer especialistas, questionar essa questão do dólar e tudo mais, como essa questão das moedas influencia na economia, pode ou não prejudicar um país, mas nada disso foi feito. Se pegaram nessas declarações dizendo que o Lula estava sendo contra os Estados Unidos, na questão da guerra da Ucrânia, que Lula falou uma grande verdade, e é ou não é verdade? Quantos bilhões de dólares os Estados Unidos estão colocando na guerra da Ucrânia e, ao mesmo tempo, tem mais de 500 mil moradores de ruas nos Estados Unidos. A gente vê alguns vídeos, alguns locais como Los Angeles, Nova York, Pessoas sendo jogadas às ruas, pessoas que não têm onde morar. Vimos até um filme americano mostrando que as pessoas vivem em trailer, ou seja, a questão dos Estados Unidos está muito grave, a população empobrecendo, mas o governo continua financiando guerras, e eles falam isso claramente, pede mais dinheiro. O próprio presidente Zelensky da Ucrânia esteve por lá solicitando dinheiro não só aos Estados Unidos, como também à União Europeia. E se a gente avaliar friamente, e o presidente Lula colocou isso, que houve um erro por parte da Rússia, sim, de invadir a Ucrânia, mas também tem que pegar os precedentes históricos do que tem acontecido lá desde 2014, mas aí é uma outra questão, e um erro não justifica o outro, e ficar alimentando a guerra, como o próprio presidente Lula colocou, não vai dar fim a esse conflito, que é ruim para todos, inclusive para nós aqui no Brasil. E aí a gente vê uma imprensa sabuja, que parece que faz o papel dos Estados Unidos, mas de uma forma até mais agressiva. A gente não viu isso em grandes jornais americanos. O próprio Financial Times tem algumas reportagens interessantes sobre essa questão da China, tem uma declaração do próprio ex-presidente Jimmy Carter falando por que a China cresceu tanto e os Estados Unidos está perdendo espaço. Tem declaração de alguns países que dizem: dos Estados Unidos nós ganhamos uma palestra, da China ganhamos uma represa, ganhamos isso, ganhamos aquilo, ganhamos investimentos. Então, a nova mudança no pensamento mundial, mas parte da nossa imprensa parece viver na Guerra Fria, assim como alguns dirigentes americanos. Então, o que tivemos de tão bom nessa viagem, uma viagem importante que estreitou laços, o Brasil foi recebido de braços abertos, assim, um grande espetáculo, tanto na China como nos Emirados Árabes, que poderia ser muito bem ovacionado pela grande mídia no Brasil, mas o que eles sabem fazer? A grande crítica destrutiva e não construtiva. Então temos aí um grande desafio pela frente, não só o pior congresso que esse país já elegeu, mas também enfrentar a sabugice, a ignorância do ponto de vista geopolítico da grande imprensa brasileira.